Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma rodada, mais uma semana dos nossos estudos. Peço perdão pela repetição aí, vocês sabem que eu trabalho com história, geografia, filosofia e aí fica complicado. Eu acabo aparecendo bastante para vocês, mas aí acho que vocês já estão acostumados, precisamos trabalhar, ok? Então, espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo se cuidando para a gente poder atravessar esse momento aí de pandemia da melhor maneira possível. Eu sei que é brabo, mas se Deus quiser vai passar, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, vamos dar sequência, né, na verdade, sobre o que a gente vem estudando. Para quem não se lembra, galera malandra, esperta pra caramba do terceiro ano, a gente vem analisando aí o nosso Brasil atual, Brasil contemporâneo, pós-ditadura militar. Falamos sobre os governos militares, falamos sobre as características desses governos, aliás, bastante na moda, muito se fala hoje em dia sobre isso. Na verdade, não é tão complicado assim. Se a gente ficar com os fatos, a gente vai bem pra caramba na análise desse período também, beleza? Mas passamos por ele e falamos na semana retrasada sobre o processo de abertura, o final da ditadura militar e a famosa Nova República. Mas na semana passada nós falamos sobre o movimento de diretas já, quando o Brasil tentou ali novamente, a população se uniu em prol da busca pela volta das eleições diretas para presidente da República, beleza? Isso aconteceu ali entre 1984 e 1985. Portanto, em 1985 não tivemos eleições diretas, foram eleições indiretas, mas pelo menos depois de 21 anos elegemos, ou na verdade o Congresso elegeu, não o povo, o primeiro presidente não militar, um presidente civil, que foi o José Sarney, beleza? Então, nesse momento se inicia-se o que nós, historiadores, chamamos de Nova República, meu terceiro ano, é isso. Então vamos falar sobre esse período, quais foram os presidentes desse período, quais foram as características. É lógico que são muitos presidentes, se não me engano 7, vou fazer a conta, sou ruim de conta, vocês sabem disso, mas vamos fazer a conta aqui rapidinho. Não dá para falar sobre todos numa aula só, vamos falar sobre apenas o primeiro momento. Mas vamos lá, fazer um exercício de memória aqui, quais foram os presidentes pós-ditadura militar, pós-regime militar no Brasil. Temos aí o José Sarney, depois tivemos o Fernando Collor, depois o Itamar Franco, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e agora o Jair Bolsonaro, beleza? Então temos esses 7 presidentes pós-ditadura militar. Esqueci de um, na verdade, que foi o Michel Temer. Então temos 8, ok? Contando aí também com o Michel Temer. Então esse é o nosso período atual. Quando me perguntam e quando me interpelam com a seguinte frase: Vitor, professor, mas o povo brasileiro não sabe votar. Gente, se o povo brasileiro está aprendendo a votar, ele está no direito dele, porque a nossa democracia ela é muito jovem, ela é recente. Voltamos a votar apenas em 1989, ok? É isso que eu sempre falo em sala de aula, ao passo que outras democracias, como a França, como os Estados Unidos, já estão votando de maneira repetida, de maneira consistente há mais de 200, 300 anos. Então, de fato, a gente está engateando, a gente está aprendendo a votar ainda, que é um processo natural. Mas vamos falar ali sobre os 2 primeiros presidentes da era pós-regime militar, que foram justamente José Sarney e Fernando Collor de Mello. José Sarney, conforme eu falei para vocês, não foi eleito de maneira direta, foi eleito de maneira indireta. Ele foi eleito através de um consenso do Congresso Nacional. Os deputados elegeram o José Sarney. Na verdade, não foi o José Sarney. O José Sarney era vice do Tancredo Neves. Eu falei semana retrasada para vocês. O Tancredo Neves, ele sim foi eleito. Tem uma curiosidade que o Tancredo é avô do Aécio Neves, político atual. Ele foi eleito pelo Congresso, mas na verdade ele teve um problema, ele teve uma diverticulite, ele foi a óbito, ele faleceu e o seu vice, José Sarney, acabou assumindo. Quais foram as principais características desse primeiro governo? Galera mais das antigas aí, de repente vai lembrar. José Sarney teve que lidar com altíssimas taxas de inflação, aumentos de preço, arroxo salarial, uma economia bastante complicada, uma instabilidade social e política bastante grande, resultado ali, fruto direto do período militar. Então nós tivemos um governo bastante deficitário. A gente não pode chamar de um governo... Desculpem aí pelo barulho, galera. Então, a gente não pode chamar de um governo vitorioso, o governo do José Sarney. Porém, mesmo com todos esses problemas, ele manteve ali as rédeas da situação e conseguiu concluir o seu mandato, beleza? Depois do José Sarney, aí sim, depois de quase 30 anos aí, o povo brasileiro voltou a votar
a eleger o seu presidente, e o eleito foi o Fernando Collor de Mello, beleza? Numa disputa ali final com Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Collor de Mello se elege em 1989, ok? Então ele assume a presidência da República ainda com um país bastante complicado economicamente, ele tenta alguns planos econômicos, ele tenta diversas maneiras, de diversas formas, controlar a inflação aqui no Brasil, mas com denúncias de corrupção fortíssimas chegando a ele, ele passa pelo processo de impeachment e é afastado. Isso aí, quem não sabia, a Dilma Rousseff não foi a primeira presidente, ou presidenta, como queiram, a sofrer o processo de impeachment. O Fernando Collor, em 1992, sofre o seu processo de impeachment e é afastado. Quem entra no lugar dele, o seu vice, como manda a Constituição, que foi o Itamar Franco. Características gerais do governo Fernando Collor. Ele vai tentar, conforme eu falei anteriormente, um plano econômico trocando a moeda. Ele vai confiscar a poupança dos brasileiros numa jogada bastante arriscada e que deu errado para ele. Ele vai tomar medidas extremamente impopulares. Ele vai cercear bastante a questão da cultura, do cinema. É um período bastante conturbado para a cultura brasileira naquele momento também. Ao mesmo tempo, temos aí essa reabertura, novas manifestações culturais, artísticas também ressurgem por conta do fim da censura, que era muito comum na época do regime militar. Portanto, essas foram as características gerais do governo Fernando Collor de Mello, que acaba sendo afastado, sofre o processo de impeachment e entrega um governo bastante complicado para o Itamar Franco. Mas do Itamar Franco, nós vamos falar na próxima aula. Quem tiver tempo, não é atividade, é apenas uma sugestão. Quem tiver tempo, por favor, faça uma pesquisa aí sobre Nova República, governo Fernando Collor, porque vocês vão achar muito bacana. Muitas coisas que sofremos hoje, muitos problemas que temos hoje no Brasil são originados exatamente nesse período da história política brasileira, ok? Cuidem-se e até a próxima!